Olá, turma do sétimo ano do Instituto Educacional Vera Cruz, da cidade de Patos e da cidade de Teixeira. Professor Diego aqui, da disciplina de Ética e Ensino Religioso. Uma boa semana para cada um de vocês, que seja uma semana repleta de energias positivas, coisas boas que devem acontecer, que vocês agradeçam por mais essa semana e espero que ela seja bem produtiva. E para a nossa aula de hoje, eu trago a vertente aí, o eixo temático do Dia do Meio Ambiente. E a gente vai trabalhar a sociedade e meio ambiente, esta relação. Então, essa primeira imagem que nós estamos vendo aqui vai fazer uma relação entre esta temática, sociedade e meio ambiente. Até o século XIX, a raça humana, nós seres humanos, mantinha uma relativa harmonia com o meio ambiente. Com o surgimento das grandes aglomerações urbanas, da era industrial, houve essa quebra de harmonia, que provocou uma crescente queda do nível de vida do meio ambiente e morte de rios, desaparecimento de áreas verdes e todos os outros problemas decorrentes desses grandes centros que foram surgindo. Então, quando a gente fala em grandes centros, a gente está falando em um grande número de pessoas residindo naquela região, a gente está falando de uma grande quantidade de lixo que é produzido nesses locais, um grande nível de poluição atmosférica, um grande nível de poluição de rios, de destruição, consequentemente, quando não existe área verde, não existe mais tanta vida animal, vamos dizer de certa forma, e essas grandes cidades trazem esses grandes impactos. Essa imagem aí a gente vê bem essa comparação. A gente pode ver que o ar, a, a atmosfera, ora mais verde, nessa parte de baixo, hoje não se encontra devido às grandes elevações de construção, os grandes arranha-céus, edifícios, tudo mais. As grandes cidades tendem a ter um grande número de produção de consumo. Então, muito consumo, muito lixo. E a gente vê aí que também muitos níveis de carbono, CO2, todos esses gases tóxicos sendo liberados por meio de veículos, grandes indústrias. Então isso vai poluindo tanto a parte atmosférica como a parte terrestre, também a parte dos rios. Então, a essa devastação inconsequente, tudo isso dá-se o nome de poluição. Por exemplo, São Paulo tem um famoso rio, o rio Tietê, hoje um rio totalmente poluído, com grandes faixas de poluição que não tem mais nem vida propriamente dito, hoje é mais um depósito de dejetos da população do que propriamente um rio. Esse rio tem tanto lixo que quando São Paulo é acometido por grandes chuvas, ele tende a transbordar e os lixos que ora é jogado no rio tendem a entrar dentro das casas das regiões. Isso tudo causando grandes outros problemas. Então, os rios poluídos por descargas de esgotos urbanos não são tratados no complexo de indústrias de mineração e ainda vem mais produtos dessas empresas que também são jogados nesse rio. Tudo isso vai causando uma poluição. Evitar esse tipo de poluição com o tratamento adequado dessas descargas desses rios é uma das soluções que esses grandes centros poderiam ou devem buscar, mas a gente vê aí que não é bem assim. Eu vou dar um exemplo trazendo para cá, para a gente, de uma outra situação que acontece muito. Então, quando eu falo de poluição de rio e desse descarte incorreto, eu também tenho que falar da poluição causada pelo nosso consumo. Então, quando esses grandes centros, essas grandes produções, quando nesses centros há uma grande produção, há também um grande consumo. Consequentemente, o número de lixo nessas cidades são maior. Quanto mais gente, mais consumo. Essa foto aqui de cima é uma foto, não é de um centro urbano grande, mas é de uma cidade em desenvolvimento. Essa cidade é a cidade de Patos. A cidade de Patos hoje não é uma cidade metrópole
como Campinas, João Pessoa, Fortaleza, Recife, uma metrópole, é uma cidade em desenvolvimento. A cidade de Teixeira também para aquela região tende também ser uma cidade em desenvolvimento. Essas cidades em desenvolvimento, elas não possuem um sistema de aterro sanitário, que é a forma correta de descarte do lixo. Essa imagem a gente pode pensar que de certa forma está correta. A gente vê aí um caminhão de coleta com um trabalhador da limpeza recolhendo lixo. Só que na nossa cidade aqui em Passos nós não temos um aterro sanitário. Esse lixo por hora pegado por esse trabalhador da limpeza, colocado no carro, ele tende a ir para um lixão. Os lixões são errados. Não, uma lei de 2010 proibia até 2014 a extinção dos lixões. Só que devido à falta de estrutura das cidades em buscar construir os aterros sanitários, um outro projeto de lei deu o prorrogamento para essas cidades para 2021 de extinguir esses lixões. Então, até 2021, todos os lixões das grandes cidades, das cidades pequenas, das cidades em desenvolvimento vão ser proibidos. As cidades têm que até lá se adaptarem ao sistema de aterro sanitário. Aí eu vou para uma nova problematização que eu não falei ainda, falei só dos rios. Então, os lixões, além de causar uma poluição do solo, dos lençóis freáticos, a gente vê muito aqui em Patos e a gente sofre muito com esse mal, que é a queima do lixo, ora acidental ou ora criminoso. O que mais impacta nisso tudo é que a gente só abre os olhos quando fere diretamente o ser humano. Não que o depósito do lixo lá não fira tanto o ser humano, mas quando nós somos atingidos diretamente, a gente vê uma preocupação. O que é que eu quero dizer com isso? Essa imagem aqui do lado é de um bairro daqui da cidade de Patos. Uma pessoa tirou essa imagem, essa foto, de um outro bairro distante de onde se localiza o lixão. E ao fundo da imagem, nós vemos a fumaça causada pelo incêndio lá no lixão. Essa fumaça, aí ela está mais acinzentada, mas ela próximo, no local do incêndio, ela é uma fumaça mais enegrecida. Ela é uma fumaça carregada de gases poluentes, altamente tóxica. Aí essa imagem é bem interessante porque uma pessoa deveria estar preocupada com a fumaça que estava causando e que essa fumaça por hora poderia estar chegando a ele ou chegando a esse bairro ou poderia já chegar e estar incomodando, ou seja, causando problemas. Essa fumaça, quando nós inalamos, causa problemas respiratórios. Por outro lado, se essa imagem não tivesse sido registrada com essa queima da fumaça e do lixo, as pessoas tendem a não se preocupar com o lixão. Por quê? Porque, de certa forma, diretamente, não está nos ferindo. Mas, quando é incendiado ou é incendiado mesmo, ele tende a nos prejudicar diretamente, aí nós nos preocupamos. Então, essa relação sociedade e meio ambiente é um pouco, vamos dizer de certa forma, esquecida quando nós não somos afetados. O ser humano tende a isso, a só se lembrar daquilo quando é afetado diretamente. Então, cuidar dessa casa comum é um compromisso de todos nós, não só quando nós somos afetados. Falar nisso, dessa relação homem-meio ambiente, nós não podemos esquecer que não só o homem, mas todas as outras formas de vida são afetadas com esse tipo de poluição, ou melhor, com qualquer tipo de poluição. Porque diretamente, quando a gente fala em desequilíbrio ambiental, nós estamos falando também de desequilíbrio humano. Por exemplo, tudo que está ligado ao meio ambiente está ligado a gente diretamente. Um outro exemplo. A água que está lá no açude de Jatobá.
ela está ligada a mim e a você, que está aí em Patos. A água que está no reservatório que vem distribuindo para a Teixeira também está ligada a você e ao meio ambiente. Ou seja, a água que está lá, de certa forma, você vai precisar para beber no reservatório que ela se encontra. Então, quando nós tratamos dessa relação natureza-homem, diretamente nós estamos ligados um ao outro. Situando melhor em outro exemplo. O ar que circula na região da Serra de Teixeira é o ar que você está aí respirando. Se esse lixão for incendiado lá, além de estar causando impacto ambiental às outras formas de vida, está causando impacto a você, porque você está respirando desse ar, que faz parte do meio ambiente. O ar que está aqui circulando na cidade de Patos é o ar que eu estou respirando, que todos vocês estão respirando e de certa forma está ligado a gente. Então, falar de meio ambiente é falar também da gente. Então, tudo está ligado, é uma cadeia que você vive, é uma casa comum onde todos nós vivemos. Então, tratar do meio ambiente é a forma mais consciente, é atualmente o maior desafio do nosso século. Em 2012, no Rio de Janeiro, nascia na Conferência das Nações Unidas os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS. O que é isso? Foram criados objetivos para que as grandes nações, o mundo inteiro, a maioria dos países, tentassem a cumprir esses objetivos até 2030. Os objetivos que vão desde da parte política, econômica, ambiental, humanitária, todos esses 17 objetivos abrangiam essas classes. Então, em 2012, numa conferência no Rio de Janeiro, nasciam esses 17 ODS. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, que vai ser uma tarefa para todo mundo, certo? Então, os 17 objetivos sustentáveis tinha visão para toda essa parte de desigualdade econômica, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, impactos ambientais, impactos na política, injustiça, e visavam a paz, esse conjunto de objetivos para viver em sociedade de uma forma mais justa. Então eu quero que vocês aí de casa prestem atenção nesses 17 objetivos e coloquem no caderno, um por um. Esses objetivos a gente vai tratar eles em outra aula, um por um. E eu quero que vocês fiquem ligados no site da escola de vocês. A gente vai trabalhar eles lá onde eu vou deixar uma tarefa. E trazendo dentro dessa temática dos objetivos de desenvolvimento sustentável, eu entro dentro da temática do dia 5 de junho. Dia 5 de junho, agora próximo, é o dia dedicado ao meio ambiente, ou seja, o dia do meio ambiente. Essa importante data, que merece destaque, foi criada em 1972 em virtude de um outro encontro das Nações Unidas, onde líderes humanitários, líderes de grandes nações, se encontraram e trataram exatamente dessas questões de poluição, de desequilíbrio ecológico, de desastres ambientais. E nesta reunião foi tão importante que a partir dela essa data ficou marcada como 5 de julho, o dia do meio ambiente. E de lá para cá essa data em especial deve ser lembrada para que nós paramos e pensamos nas causas e consequências do meio ambiente. Então, preservar o meio ambiente é preservar a vida, não só dos animais, mas como das plantas e de nós mesmos, ser humano. A falta de ética para o meio ambiente vem causando essa destruição. Quando a gente ouvir a palavra ética, nós estamos relacionando diretamente com respeito. Então, quando eu digo assim, ética ambiental, eu estou falando respeito ao meio ambiente. Então, quando nós praticamos a ética ambiental, nós estamos colocando o respeito de frente com o meio ambiente. Nós estamos praticando boas práticas para com
a casa comum. Então, pessoal, fiquem ligadinhos, pessoal de Teixeira e Patos, lá no canal de vocês na escola e no WhatsApp. Vou passar uma tarefa bacana para vocês, quero a participação de todo mundo e quero o feedback positivo disso. E até a próxima semana. Cuidem-se e a gente se encontra.